Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 30.335 dólares e nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise técnica clássica do BTC. Eu vou compartilhar com vocês alguns indicadores também fora da análise técnica que vão contribuir para que a gente possa fazer uma leitura legal aqui desse momento de mercado para o Bitcoin. E também vou compartilhar aí algumas reflexões relacionadas ao mercado e ao BTC para esses próximos dias, tá? O Bitcoin segue naquele cenário de lateralidade, investidores. Faz alguns dias já que o Bitcoin vem operando com a sua faixa de preço presa dentro de um range aqui bem próximo. Eu trouxe aqui para um time frame de 1 hora para mostrar para vocês que já faz 17 dias que o Bitcoin está preso aqui dentro desse nível que compreende as faixas dos 29.700 dólares. Bitcoin bate dentro desse nível e recebe uma pressão compradora, né? Porém, ele não consegue também ali romper a faixa dos 31 mil dólares, né? Ele vai batendo lá nos 31 mil e aí ele vai sofrendo uma pressão vendedora, certo? E aí o Bitcoin forma esse range de lateralidade. Esse aqui é um comportamento típico do Bitcoin, né? Isso aqui, para quem já acompanha análise ou opera gráfico, sabe que esse é um comportamento muito frequente do BTC, que tá formando aqui um padrão que pode até vir a ser um Bart Simpson, né? Se de repente o Bitcoin romper essa mínima aqui que ele deixou nos 29.400, ele pode se projetar para baixo aqui. Pode se projetar para baixo, então. Voltar a retestar essa LTA, essa linha de tendência de alta aqui. A média móvel de 200 do semanal, que está aqui em 26.800 dólares. Esse é um indicador bem importante que a gente fica monitorando, né? E de repente, então, confirmar aqui um padrão Bart Simpson, né? Que é tipo como se fosse assim a cabecinha do Bart Simpson, né? Aquele movimento que ele faz que fica assim, aí ele desce e devolve. E esse não é um padrão positivo porque o preço tem uma alta, passa por uma fase de distribuição, depois devolve toda a alta, né? A gente ainda segue monitorando possibilidades do BTC ir lá buscar a região dos 35 mil dólares. A gente tem um alvo técnico que está ali na casa dos 33 mil dólares, que o BTC não conseguiu atingir, um alvo que tem por base esse movimento de impulso. Aí a gente tem os 33 mil dólares como alvo. Acredito que o Bitcoin pode até arredondar uma alta ali para casa dos 35 mil dólares, né? Então, eu ainda considero que essa é uma possibilidade. Eu acredito que o Bitcoin pode ter movimentos fortes aí nesses próximos dias ou nessas próximas 2 semanas. A gente já vê aqui as bandas de Bollinger se estreitando, né? Quando a gente tem o cenário dessas bandas fechando dessa forma, a gente costuma ter movimentos explosivos depois, né? E a gente também soma a essa análise desse indicador, né, que está sinalizando para a gente um movimento forte que está aí pela frente, com o Open Interest do Bitcoin, né? O total de contratos futuros que estão em aberto, né, nas negociações de futuros do Bitcoin, que atingiu a máxima do ano. Então, esse aqui também é um indicador que mostra pra gente que a gente vai ter algum movimento forte aí pela frente, tá? É claro que esses indicadores não deixam pistas se esse movimento será para cima ou para baixo, senão seria muito fácil, né? Senão todo mundo ia usar esse indicador e ia zerar o mercado. Mas o que a gente consegue constatar é que a gente vai ter algum movimento forte. E se de repente o Bitcoin for lá buscar os 35 mil dólares, investidores, pode ser que a gente tenha a candle de força aqui, com de repente 3 candles levando o Bitcoin aí atingir aquela margem dos 35 mil, tá? A gente pode ter, quem sabe, um movimento de quase 90 graus, como a gente teve aqui, né? Nessas oportunidades. A gente teve aqui também, ó. Isso é muito característico do BTC, né? Movimentos que são de quase 90 graus, então acredito que se a gente tiver algum catalisador que possa possibilitar altas para o BTC nesses próximos dias e semanas, a gente vai ver o Bitcoin realmente explodindo aí. Movimento bem explosivo. Só que assim, é uma faca de 2 gumes, né? Porque a possibilidade é também de um movimento acentuado para baixo, né? Que leve então o BTC a voltar a retestar esses níveis que a gente observou aqui, né? Da linha de tendência de alta, da média móvel de 200 do semanal. Lá no time frame semanal do Bitcoin, a gente caminha para mais uma semana onde a gente pode ter um fechamento aqui com um doji, né, um candle que revela uma indecisão do mercado, né? A gente teve um candle de força aqui naquela semana de 19 de junho, mas
nas 2 últimas semanas a gente viu que o mercado formou 2 candles doji aqui, são candles que revelam essa indecisão do mercado, em um momento que o Bitcoin atingiu um nível-chave, que é aquela resistência dos 30 mil dólares, né? Esses 30 mil atuaram como um suporte para o Bitcoin nessas oportunidades aqui, né? Bitcoin sofreu pressões vendedoras nesse momento aqui do mercado lá em 2021. Quem estava no mercado vai lembrar que foi bem complicado para o psicológico aqui. Havia muita gente que já acreditava que o mercado já estava iniciando o bear market, né? Contudo, o Bitcoin ainda voltou a se projetar para cima, foi lá renovar a máxima do ano, acabou formando um topo duplo, né? Mas o fato é que os 30 mil dólares deu suporte para o Bitcoin nessa oportunidade, e foi uma oportunidade de pressão vendedora muito forte. Então aqui o Bitcoin está sofrendo pressão compradora, né? Sofreu uma pressão compradora que levou ele a testar os 30 mil, mas agora essa região que foi um suporte do passado passou a se comportar como uma resistência, né? E aí a gente segue monitorando, porque acredito então que teremos movimentos fortes aí pela frente, e aí se de repente a gente tiver um impulso baixista para o BTC, a gente pode ver o Bitcoin então voltando a retestar essa MM200, que vai estar lá nos 26 mil dólares, né? Essa linha rosa aqui. É a média móvel, é o preço médio do Bitcoin considerando as últimas 200 semanas, né? Pega o preço de fechamento de cada semana das últimas 200 semanas e a gente vai ter aqui, ó, 26.800 dólares, né? E isso vai ter também quase que uma confluência com esse fundinho que o Bitcoin deixou aqui, né? Esse fundinho, essa base de preço que ele formou aqui nos 24.800 dólares. Então, se o Bitcoin sofrer uma pressão vendedora aqui, a gente pode esperar ali Bitcoin testando 26, 25 mil dólares novamente, né? E a gente tem aí alguns fatores que podem jogar a favor, né? De repente, uma sinalização positiva quanto a esses pedidos de ETF de Bitcoin à vista que foram solicitados à SEC lá nos Estados Unidos. A gente deve ter aí umas 7, 8 empresas, eu já nem lembro mais, mas foi assim, quase que um FOMO, né? Várias empresas aí, várias gestoras de fundo entrando com esse pedido quase que ao mesmo tempo para a abertura de ETF de Bitcoin à vista. Isso eu já falei para vocês, já mostrei para vocês aqui no canal, é muito positivo. Então qualquer novidade positiva que a gente tiver pode fazer com que o Bitcoin exploda lá para os 35 mil dólares, né? Mas a gente ainda tem aí um cenário de risco com elevação de juros nas principais economias do mundo. A gente segue ainda com um cenário bem desafiador quando a gente fala de liquidez, né, de disponibilidade de dinheiro, de dólares para a compra de Bitcoin, né? A gente vê que quando o mercado entra nessas fases de queda de liquidez, fica difícil para o Bitcoin subir, né? Fica difícil para o preço do Bitcoin se valorizar de uma maneira sustentável, né? Quando a liquidez global vai sendo drenada, o Bitcoin não consegue se projetar para cima de uma maneira definitiva, né? E aí a gente tem esses períodos que eu sinalizei aqui, onde a liquidez global foi sendo drenada e a gente está tendo mais um movimento aqui, tá vendo? De drenagem de liquidez nessa fase aqui. Contudo, o Bitcoin está conseguindo ainda se projetar para cima, né? Mas, à medida que os juros vão subindo pelo mundo, a gente tem esse contexto aí de dificuldade para os ativos de risco entrarem em um ciclo de alta, um bull market realmente sustentável, né? E aqui na análise técnica, um fator que eu tenho mostrado para vocês e que também nos deixa em alerta vou até mudar de gráfico, é o volume financeiro do Bitcoin, né? Nesse time frame semanal, a gente consegue ter aqui uma visão bem clara de que o Bitcoin está se projetando para cima, né, formando topos e fundos ascendentes, porém a gente observa um volume decrescente, né? O volume não está validando a tendência, tá? O ideal é que o preço vá se projetando para cima com topos e fundos ascendentes, e aí a gente vai vendo barrinhas ascendentes também, barrinhas ascendentes assim, nesse indicador de volume financeiro, né? Operações pesadas, cada vez mais volume financeiro entrando nas operações e validando uma tendência de alta. Isso ainda não é o que a gente observa aqui nessa tendência de alta que o Bitcoin formou nesse ano de 2023, né? É muito importante para o Bitcoin, investidores, eu diria que é vital que ele não se projete para baixo aqui, tá? Ele precisa ir lá romper, ele precisa romper esse topo que ele deixou nos 31 mil dólares aqui, certo? Precisa romper esse topo aqui e ganhar a casa dos 35 mil para ele não voltar a configurar um topo duplo aqui, né? Uma figura de reversão baixista. Se de repente ele se projeta para baixo aqui e vem testar essa mínima dos 25 mil dólares, isso pode configurar aqui para o Bitcoin um cenário negativo.
Mas a gente vai voltar a atualizar a análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias e veremos aí as cenas dos próximos episódios. A gente vai estar acompanhando aqui. Eu convido você que é novo a se inscrever para você dar sequência aqui nas nossas análises, continuar acompanhando o nosso conteúdo. Pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí, que ajuda muito os canais aqui do YouTube. E que tenham todos aí um bom domingo. Forte abraço e até a próxima.